Tudo bem, sexto ano? A gente vai trabalhar hoje o nosso primeiro videozinho nesse período de crise do coronavírus, tá? E eu vou começar retomando o negocinho que a gente falou nas últimas semanas sobre os problemas que se apresentavam em história. Você vai lembrar que o Pro falou que havia 3 problemas. Até agora eu te ensinei 2. O primeiro era que até o século XIX só valia documento escrito. Lembra disso? O segundo problema foi que a linha do tempo, que é um instrumento que a gente usa, que vale a pena, que pode ser usado, tem apenas a visão europeia, tem uma visão de mundo. E você vai lembrar que a linha do tempo, quando a gente falou em sala de aula, a linha do tempo, ela, por exemplo, conta a história do Brasil começando em 1500, e a gente viu que isso tinha problema, tá? Agora, ficou faltando um terceiro problema que eu passo para você agora nesse vídeo. E esse terceiro problema tem a ver com a palavra pré-história, tá? De certa forma, a gente já conversou sobre isso na sala de aula, mas eu quero retomar esse debate sobre o que é a palavra pré-história, sobre como discutir a palavra pré-história. Então vamos trabalhar o termo pré-história, tá? Vamos ficar em cima dessa palavrinha. O problema não é a história, o problema não é a palavrinha história, o probleminha é o termo pré, é a palavrinha pré, que todo mundo sabe que pré significa antes. Então, traduzindo a palavra pré-história, o que a gente encontra? A gente encontra o seguinte significado: pré-história significa antes da história. E aí, quando você pensa que algo veio antes da história, eu te levo a uma pergunta para você discutir na cama. Qual é essa pergunta? Quer dizer então que se os caras vieram antes da história, eles não tiveram história? Você já sabe, na nossa disciplina, na nossa ciência, a gente já estudou isso em história esse ano, que tudo é documento, e quem define todo esse documento é você, historiador. Portanto, quando a gente pensa nessa pergunta, se os caras da pré-história não tiveram história, a gente tem que deixar isso de lado. É evidente que esses caras tiveram história. É evidente que eles deixaram vestígios de sua passagem pela Terra, tá? Por quê? Porque quando a gente pensa em história, a gente tem que ter claro na nossa cabeça esse conceito que nós tivemos nesse primeiro momento da nossa aula de história no sexto ano. A gente tem agora um jeito novo de se estudar a história. E esse jeito novo de estudar a história significa que tudo é documento. Então, por exemplo, a gente tem os vestígios de fogueiras para estudar. As pinturas rupestres contam muito sobre a vida desses caras, da pré-história. O próprio cadáver da pessoa, as ferramentas que eles construíram. Então, a palavra pré-história, a gente não vai te proibir de usar. Você pode usar a palavra pré-história, mas saiba que a palavra pré-história tem um problema considerável. E aí você me pergunta, mas professor, o que a gente vai usar então, já que você recomenda não usar a palavra pré-história? A gente vai usar um outro termo, que também não é o ideal. Esse termo a gente chama de história primitiva. Por que esse termo não é ideal? Porque eu posso usar a palavra primitiva como um xingamento, tá? Não é o caso aqui, tá? Mas você tem que concordar comigo. Entre usar a palavra pré-história e usar os termos história primitiva fica muito melhor. Tudo bem? Então, nesse nosso primeiro videozinho, a gente vai fazer o seguinte combinado. Você não está proibido de usar a palavra pré-história, mas seria mais bacana você já começar a usar o termo história primitiva. Tá? Parece frescura do professor, mas não é. Vamos dar os nomes certos às coisas. Tudo bem? Deixa eu te falar. Eu vou tirar foto dessa lousa que eu fiz agora, tá? E vou colocar junto no arquivo do Classroom. Eu gostaria que você fizesse o seguinte: que você copiasse essa foto bonitinha no seu caderno, como a gente faz em sala de aula. Tudo bem? Pode ser? Ah, professor, mas a gente vai ter 2 trabalhos e a gente já discutiu isso, já tem a foto. Mas faz um caderno bonitinho, não custa nada. Tudo bem? Ainda hoje eu volto com mais 2 vídeos
sobre a tal pré-história ou, como você aprendeu agora, um videozinho sobre história primitiva. Até mais!